Sou o Léo, eu estou como diretor de departamento da causa animal e estou aqui para a gente poder partilhar, para a gente poder discutir, para a gente poder somar para o município. Bom dia, eu sou a Daniele, diretora de divisão do Departamento da Causa Animal. Também estou aqui para tirar as dúvidas e passar as orientações, como é a castração, e estamos aqui para somar. Já passa o microfone, isso. Passa para ter a apresentação de todos. Bom dia, o meu nome é Doreli, eu sou presidente do CUMUPTA, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal. Estou aqui para ouvir e contribuir. Eu sou a Soraya Gasparini, sou protetora independente, faço parte da Frente da Defesa Animal. Estou aqui também para contribuir e fazer somar nessa causa. Sou Luiz Facim, funcionário da SEMA. Estou aqui para ouvir e à disposição para qualquer dúvida que eu puder ajudar. Obrigado. Quero agradecer muito a presença de vocês, Doreli. A sua participação, não só nessa reunião, mas em todas, é de extrema importância. A gente entende que há alguns pensamentos diferentes, posicionamentos diferentes, mas a aproximação da senhora, da Soraya, que sempre está conversando conosco em relação a essa causa, é muito importante, porque vocês vão conseguir trazer um número maior de pessoas, debater mais assuntos, estar presente aqui, para a gente poder cobrar os responsáveis. Porque a gente sabe as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, quando a gente fala de causa animal. E quando há uma separação de pessoas, independente, eu penso X, o outro pensa Y, não importa. Porque o nosso foco é debater hoje, hoje o nosso foco está sendo debater o programa de castração. E não importa, imagino, que para você como que eu me posiciono, como que eu penso. Porque o nosso foco é programa de castração. E isso é benéfico para todos que precisam desse programa. Então, eu peço muito para que a aproximação, tanto da senhora, da Soraya e mais pessoas, seja realizado, ali nos mínimos detalhes, mas que esteja próximo da Câmara Municipal e não separado, porque a nossa luta ela é conjunta. A luta não é única, porque senão as coisas não acontecem. Se acontecesse, de repente, a gente nem ia fazer reunião nenhuma. Mas a luta em conjunto ela é necessária para as coisas acontecerem, porque a partir de hoje, e que fique registrado, todos os assuntos debatidos aqui, eu espero que tenha a presença de vocês. A Sandra acabou de chegar também, tudo bem, Sandra? Eu espero que tenha a presença de vocês, porque a gente vai acompanhar de perto. E tudo que for passado aqui está gravado. A gente vai acompanhar de perto tudo que está acontecendo. E a gente vai trabalhar com prazo. Porque lá atrás, as coisas não aconteceram da forma que a gente imaginava. Então, agora, a gente vai trabalhar com prazo. A gente está com os diretores aqui, que já sabem como vai funcionar essas nossas reuniões. Não é uma simples reunião para bater papo. A gente quer resultado e é isso que a gente precisa, tá bom? Então, começando aí com o diretor, não sei se é o senhor ou se é a Dani, a gente precisa de uma explicação, não muito complexa, de como funciona o programa de castração aqui no nosso município. Bom, o programa ele funciona da seguinte forma. A SEBS ela faz o cadastro das pessoas que têm interesse, que têm o seu animal e têm o interesse da castração. Tem uma certa renda da qual pode ser contemplada dentro da questão da castração, e a SEBS preenche essas fichas e encaminha essas fichas para nós da causa animal. Nós pegamos essas fichas, nós temos as empresas, nós temos as clínicas veterinárias contempladas, e essas fichas são divididas para que esses animais possam ser castrados. É dessa forma que funciona, de uma forma bem breve, é dessa forma que funciona a castração no nosso município. Ô, Leonardo, quantas clínicas são cadastradas para atender esse público aqui no município? Hoje nós temos 6 clínicas contempladas que estão no projeto da castração. Eu só vou fazendo algumas perguntas para a gente ter um bloco de respostas dos diretores, para depois a gente começar a abrir o leque de perguntas, tá bom? Que fica mais fácil para a gente
sanar todas as dúvidas. Qual a verba para cada clínica? Cada clínica foi contemplada com R$100 mil. Todas essas respostas é o que está acontecendo agora, né? Eu preciso disso, tá? Quantas fichas são enviadas para cada clínica e de quanto em quanto tempo? Essas clínicas elas foram contempladas e o projeto começou há 2 meses nesse ano, tá? E nós já enviamos em torno de 500 fichas para dividido entre as clínicas. Somente neste ano. Nesses 2 meses, é isso? Nesses 2 meses foram enviadas quantas? 500 fichas. 500 fichas. Então dá menos de 100 para cada clínica, é isso? Isso. É, né? Só vou anotar tudo aqui, que depois a gente precisa fazer o levantamento certinho, tá? Tudo bem. Quantas castrações são realizadas semanalmente por cada clínica? Essa é uma pergunta que eu não consigo te dar uma informação 100% exata. Uma base só, não precisa ser 100%. Não. Existem semanas que saem um pouco mais ou um pouco menos, porque o que envolve? A clínica entra em contato com a pessoa que foi contemplada, no caso, naquela ficha, naquele mês, e fala que o animal dela está pronto para que possa ser levado lá para que seja feita a castração. Só que nesse período, até a pessoa atender o telefone, da pessoa pegar e levar o bicho e tudo mais, existe um trâmite para tudo isso daí. Muitos não respondem, muitos não atendem, muitos falam que vão levar e não levam. Então, essa é uma informação que, infelizmente, eu não consigo cravar para você. O senhor falou um pouco mais, um pouco menos. Qual o número? Um pouco mais do que, um pouco menos do que? Só para a gente ter uma noção, porque eu imagino que se uma pessoa não atendeu uma ligação hoje, vocês não vão ficar esperando, tem mais pessoas na fila, imagino eu. Então, como que funciona? Uma clínica, não precisa responder de todas, de uma clínica só, na semana, quantos animais ela castra? Em torno de 40 castrações. 40 castrações por clínica e por semana. Por semana. Pessoal, se atentem muito no que vocês vão responder, porque a gente está anotando tudo, está ficando tudo gravado. E aí, junto com o conselho, junto com as protetoras, a gente vai fazer o levantamento de tudo isso e a gente vai apresentar aqui na próxima reunião, tá? O que a gente espera é que essa reunião seja a mais transparente possível, vocês apresentando as dificuldades de vocês e nós, eu enquanto vereador, protetoras e conselho, apresentando as dificuldades deles, tá bom? Para que a gente consiga, através dessas reuniões, que não será única, nós teremos diversas outras reuniões, para que a gente não fique parado e não tenha que ficar gerando aquele estresse. A gente está aqui para resolver, ou melhor, para minimizar os problemas, tá? Então, são 40 castrações por clínica semanalmente. Júlio, essa foi mais ou menos uma projeção que eu te dei. Ok, porque, ótimo. assim, a quantidade de... 40 foi o número mínimo que o senhor expôs, né, mais ou menos, né? Eu não sei nem se seria um número mínimo, por um único motivo. Se a gente for pegar e colocar 40 castrações por semana, isso vai dar uma média de 160 mês da clínica. Só que, como eu disse para você, tem semanas que castram um pouco mais e tem semanas que castram um pouco menos. Eu não consigo te confirmar. Não, a gente só pega, então, Leonardo, para ficar mais fácil, a gente pega um número mediano, não é 40, então 25. Então vamos trabalhar com esse número, com um número um pouco menor. 25, então. Que aí a gente já tem uma base, fica mais fácil para a gente trabalhar. Porque como tem essa variável, né, de mais e de menos, acho que menos que 25 não vai ter, porque... Então, são 25, beleza. Qual o tempo de espera
para fazer a castração a partir do momento que a pessoa faz o cadastro no CRAS. Fui lá hoje e fiz o cadastro no CRAS. Aí tem todo esse processo, que você já disse um pouco atrás, tem todo esse processo. Qual o tempo que eu vou demorar para castrar o meu cachorrinho que está lá? Que já está cadastrado, já está tudo certo. Ó, a partir do momento, tá bom? Ó, fiz o cadastro. Como que funciona esse processo? Até chegar a ficha na mão de vocês. Deixa eu só tirar uma outra dúvida. Essa ficha que foi feita lá no CRAS, ela é encaminhada para onde? Qual que é o próximo passo? Ó, eu fiz a ficha no CRAS. Para onde ela vai depois? Ela vai para a SEBS. Vai para a SEBS, beleza. Da SEBS, ela vai para onde? Ela vai para a nossa. Diretamente para o departamento. Não passa lá pelo secretário, não, né? Diretamente para o departamento. Ah, então é um processo rápido. Beleza. Então, CRAS, SEBS e departamento. Esse processo é o quê? Quantos dias? Sim, só um minutinho. Quantos dias? Até chegar na mão de vocês. Que é uma pergunta muito importante para a gente colocar aqui, tá? Porque depois a gente vai abrir os questionamentos, aí vai ficar fácil que a gente vai ter todo o programa de castração diluído, detalhado, para a gente tá debatendo. Então, vamos lá. Fiz no CRAS, foi a ficha para a SEBS, da SEBS rapidamente foi para o departamento, porque não tem nem motivo da SEBS ficar com as fichas nas mãos lá, né? Foi para o departamento. Quantos dias a pessoa consegue esse processo? Não da castração, tá? Eu só quero saber a ficha. Quando vai chegar para vocês? Se eu fiz hoje, 2 semanas para chegar a ficha. Ô, Suzy, teve uma reunião que nós fizemos em relação a esse processo, né? Do cadastro até a chegada no departamento, e que seria mudado esse processo, né? Então, provavelmente não foi mudado. Provavelmente não foi mudado, porque se a gente faz um cadastro hoje, demora 2 semanas para chegar a ficha, já está errado, já é um ponto que a gente vai pegar, tá? Que a gente vai precisar mudar. 2 semanas para chegar a ficha no departamento. Vai variando também. Não, beleza. Aí a gente pega certinho como que vai ser feito. Como se dá o processo do cadastramento no CRAS até a entrega da ficha para a clínica? Então, agora já aumentou um pouquinho essa questão, né? Agora foi lá, ó. Eu fui no CRAS, fiz o cadastro, aí o CRAS encaminhou para a SEBS encaminhou para o departamento, e o departamento encaminhou para a clínica. Ó, nós temos 2 semanas aqui já do início que a pessoa foi lá. 2 semanas. Então, beleza, aí chegou para vocês. Chegou para vocês nessa... Abriu alguma coisa aqui, Suzana, não sei mexer aqui não, tá? Ou é o som que está aberto, não sei. Você põe do seu lado ali, fazendo um favor. Tem que falar, não sei não. Então, aí 2 semanas demorou essa ficha para chegar, para vocês. E para encaminhar para a clínica, quanto tempo vocês levam? Só de vocês, entre vocês e clínica. Quanto tempo leva para encaminhar a ficha? Para a gente ter uma noção. Aí a gente junta todo o tempo. Chegou a lista de contemplados, a gente passa para uma servidora que é responsável pela ficha. Uhum. Ela já abre e já faz a ficha de autorização. A gente assinando, a gente já pede para o motorista já levar na clínica. Quanto tempo vai nesse processo? Mais ou menos, tá? 2 dias. Vamos por 2 dias. Isso. Beleza. 2 dias do departamento para a clínica. Ótimo. Como funciona? Não, esse daqui já não. Dentro do programa de castração,
como que funciona o atendimento para as protetoras e para as ONGs? Dentro desse programa, como que funciona? O que a gente estamos fazendo em relação às ONGs? A gente recebe um forms de lista de 20 castrações que as ONGs têm direito. Como que é? Recebe o quê? Forms, O que é isso? É um formulário que elas mandam todos os contemplados da parte delas, que é online, que precisa das castrações. Aí a gente faz a ficha, manda. A gente está, assim, programando do dia 1º ao dia 10, é o tempo de mandar para a clínica para fazer essa semana somente das ONGs. E depois do dia 10 até o final do mês, a gente pega o munícipe. Então, essas 20 fichas são mensais, né? Mensais. Mensais, beleza. Nesses 2 meses que o Leonardo disse no início, né? Nesses 2 meses, quantas fichas já foram encaminhadas, ou melhor, quantas ONGs e quantos protetores são atendidos? Só ONGs, né? Isso. Aí a ONG, se alguém puder responder aí, como funciona? A ONG é atendida. Aí a ONG procura o protetor para beneficiar os animais do protetor? Como funciona? Pode pegar, Doreli, ou você ou a Soraya. É importante a gente ter essa informação. São 6 ONGs, né? Que foram 6 feitas ONGs. o contrato esse ano, e cada uma tem 20, pelo decreto, são 20 fichas cada uma. Uhum. As ONGs, elas fazem o corpo a corpo, né, vereador? Tanto com o munícipe quanto as protetoras procuram também. Mas existe a condição de só 5 animais por ano por CPF. Então, não é assim. Se eu sou uma munícipe, não sou protetora, eu sou munícipe, eu tiver 10 animais, 12 animais, porque eu vou recolhendo, esses animais eu tenho que castrar 5 no meu CPF, e o que as ONGs fazem? Elas vão procurando CPF de outras pessoas que entrem nas normas da Portaria 79 da SEMA, para poder castrar os outros animais. A prioridade sempre é as fêmeas, né? As fêmeas sempre dão uma prioridade para a castração e depois, consequentemente, os machos, por uma questão de saúde também. Uhum. Aí, as meninas mandam as fichas para o DEPA, elas mandam através do Forms, que é um formulário eletrônico. Ali constam todas as informações do munícipe, tudo que consta no artigo, na Portaria 79. Tem a foto do animal, tem tudo, telefone do munícipe. Eles entram em contato com o munícipe e agendam as castrações. Certo. Então, o que acontece até então é isso. Existem algumas coisas que eles estão se adaptando, porque antes era todas as ONGs que participavam diretamente com a clínica. Então, a ONG sabia para que clínica que ela foi e quantos que foram castrados ou não. Porque, às vezes, você entra em contato com o munícipe, que é o que o Leonardo estava falando, o munícipe não atende, o munícipe não está nem aí, eles vão até na casa do munícipe, nunca acham, essa é a dificuldade deles, e é o que o senhor perguntou, depois põe outro no lugar, mas eles ainda tentam 4 ou 5 dias, que é para ninguém reclamar. Né? Que não foi... porque o senhor também ouve. Muita reclamação. A gente faz ficha no CRAS, já estou lá um tempão, ninguém chama. Né? Mas, então, tem que ver a dificuldade deles também. Não estou aqui defendendo o departamento, não estou defendendo o munícipe, estou passando o que passam para nós. Então, existe essa dificuldade também. E as ONGs acabam finalizando assim, passando para eles, e depois já tem uma fila. São 20 fichas por mês. Certo. Quando elas mandam, no fim do mês, para o departamento, para ser castrado de 1 a 10, elas já têm uma fila de mais de 60 de castrações. Então, fica 20 por mês, 20 por mês, 20 por mês. Soraya, completa. Bom, eu queria comentar sobre a... Soraya, só um minutinho. Quero agradecer a presença do vereador Márcio Teixeira. Obrigado, viu? Vereador, hoje a pauta é sobre castração, sobre o programa de castração no nosso município. Tá bom? Tem um... Bom dia a todos, bom dia. Vou ficar pouco, porque eu tenho um compromisso muito especial. Estava castrando meu cachorro, viu, Soraya? Mas o Júlio sabe que pode contar comigo, um parceiro, né? A preocupação estou passando muito para ele. E vocês podem
vocês, pessoal da causa, e tanta SEMA, pode contar com esse vereador aqui, um aliado, né? O meio ambiente, as árvores, com o pessoal da causa animal. Pode contar com um lutador aí. Júlio, boa sorte. Obrigado. E a luta pela castração aí, né? Sim. E eu teria um sonho, né, que eu sempre sofri muito. O Luiz sabe muito disso, né, Luiz? Que eu ficava louco com um cavalo, animal de grande porte, morto na cidade. Eu ficava louco. Tem até uma frase, né? Cavalo morto não tem dono, né? E para a gente conseguir um dia colocar os chips, viu, vereador? Precisar da A gente. gente vai caminhar bastante para as coisas. Vamos ajudar, sim. Obrigado, vereador. Boa tarde. Quero agradecer também a presença do vereador Locadora. Obrigado, Loca. Valeu. Soraya, pode continuar. Obrigado. Bom, eu viu? quero, nós da Frente da Defesa, a intenção era passar as castrações para protetor, né? Só que a gente está tendo muito pedido também de munícipe. Aí, geralmente, o que eu faço? Eu pergunto, você tem CRAS? Você tem UNIS? E a reclamação que eu tenho maior, eu tenho até de pessoas que fez inscrição no CRAS e a ficha não chegou na SEMA até hoje. A demora, eu acho que teria que ter uma reunião realmente no CRAS, sabe, Júlio César? Até para as pessoas informarem. Foi feito no departamento uns cartazes sobre castração e tal. Eu acho que era ideal, não, parece que é nas escolas, era ideal também estar no CRAS, porque eu entendo que o CRAS tem que atender várias coisas, para ela ficar falando, ô fulano, você tem bichinho, tal. Então, uma informação ali no CRAS, para que as pessoas saibam que existe a castração, porque muita gente não sabe. Eu tenho muita reclamação, tenho até uma reclamação de um munícipe, que ele foi no CRAS, ele fez a inscrição, aí ligaram para ele que disse que o cadastro dele estava errado, que não sei o quê, sabe? Assim, eu tenho a reclamação do 9 de julho, que a assistente social ela passa o meu telefone em vez de passar a castração, sabe? Tem até o nome da assistente social. Eu acho um absurdo isso. Eu liguei um dia para ela e falei, vocês têm a castração aí? Ela falou assim que não. Então, acho que falta um pouco de informação, sim, no CRAS. Tá? Eu procuro, em primeiro lugar, fazer com que a pessoa vá pelo... mas demora muito. Não, não demora. Aí eu falo, fez a inscrição? Fez. Às vezes eu chego até a passar para ele se já chegou a ficha de tal pessoa, para a gente ter, assim, para eu ter um parâmetro se está demorando ou não. E realmente demora muito, Júlio César. Eu acho que do CRAS para chegar na SEMA demora muito, sabe? Eu acho que teria que ter alguma coisa mais assim direta. Que a gente tem há anos, desde que tem essa castração, desde 2014, o grande problema todo esse tempo foi munícipe levar. Sempre foi. Por isso que a gente sempre, quando eu era do conselho, a gente sempre batalhava o quê? Que essas castrações fossem para protetor. Para protetor, não, no caso, teria que ser a ONG, né? Sim. E a ONG repassar. Porque até um dia, das clínicas brincou comigo e falou, Soraya, realmente você tinha razão, porque protetor chega aqui antes que de eu abrir a clínica. 15 para as 8, o pessoal já está aqui para castrar. E, infelizmente, a gente sabe da dificuldade do munícipe, às vezes, hoje não dá para ir e tal. Nós temos hoje a autorização de andar com os animais pelo ônibus, né, que Sim. foi uma lei. Muita gente também não sabe disso, eu acho que teria que ser mais divulgado, porque muita gente acha que não tem... Mas também, às vezes, não tem uma caixa de transporte para levar, é ideal. Eu sei que o departamento está com um transporte agora também, que tem uma ligação entre a clínica e a SEMA para agilizar isso. Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda falta bastante responsabilidade do munícipe com o seu animal, né? Tem aquelas possibilidades de que a pessoa fala, eu não quero castrar o macho, porque macho não precisa, sabe? Então, há muita dificuldade nisso. Eu sei que aumentou, eu comentei que esse programa está excelente, porque agora tem biometra, tem ultrassom, está bem completo, aumentou o quilo e tudo mais, né, a idade e tal. Então, eu acho que falta um pouquinho mais assim dessa ligação, principalmente do CRAS, sabe? Que o que eu mais tenho, eu tenho relações aqui de pessoas que eu estou castrando pela ONG, porque o CRAS ainda não mandou a ficha para lá. Esses apontamentos, Soraya, eu imagino que o que chega para nós chega para o departamento, né?
Com esses apontamentos, o que vocês estão buscando fazer para facilitar todo esse processo, Leonardo? Porque os apontamentos que chegam para nós chegam para o departamento. Não tem como a gente falar que não chega, né? Porque chega. E se não chega diretamente, vocês acompanham pelas redes sociais também. Então, o que vocês estão buscando, ou se já tem alguma coisa em prática, para melhorar esse processo? Júlio, que tem sido de competência direta do departamento, de responsabilidade nossa de ir, de pegar, de levar, quando existe a necessidade, quando o pessoal nos comunica em relação a isso, a gente está tentando ser o mais ágil possível em relação a tudo isso daí. A gente entende a necessidade da castração, a gente entende que quanto mais a gente conseguir castrar, isso é saúde do animalzinho, tá? Então, a gente está buscando o mais rápido possível o que está dentro, o que cabe diretamente a nós, a gente está agilizando, entende? É isso que hoje, em relação ao departamento... Diante desse apontamento da demora das fichas, que isso daí já é antigo, essa demora da ficha chegar lá para vocês. Vocês já chamaram algum responsável lá pelo CRAS? E para saber, fala, meu amigo, a gente está precisando de ficha lá, mas não está chegando, o que dá para a gente fazer para melhorar, para facilitar? Porque essa informação vocês já têm há muito tempo, porque eu também já levei esse assunto no departamento. Então, eu só preciso saber qual foi o conteúdo dessa reunião que você ou algum outro diretor, mas que é do seu conhecimento também, porque hoje o senhor é o diretor, qual que foi o conteúdo dessa conversa em relação a essa demora? Onde que está travando? Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Júlio, nós temos algumas fichas que estão conosco e que ainda não foram castrados. Nós estamos dando total prioridade para aquilo que está na nossa mão, para a gente conseguir, o mais rápido possível, zerar essa lista de castração que nós temos. Então, ainda não houve essa conversa com o CRAS, só para ficar mais claro para a gente saber. Não então, ainda esse processo que está sendo demorado, obrigado, viu? Nesse processo que está sendo demorado, ainda não houve, então já anota aí. Quero agradecer a presença do vereador Dário. Dário, hoje a nossa pauta é sobre castração no município, tá? Que a gente vem enfrentando algumas dificuldades. A gente não pode falar que as coisas não estão progredindo, sim, mas todo progresso ele vem acompanhado de um monte de dificuldade, né? Então, essa reunião que a gente está fazendo aqui é para a gente começar a saber o que de fato está acontecendo, para a gente ajudar no desenvolvimento desse processo de castração. E essa reunião ela tem que ser o mais transparente possível, porque ela está ficando gravada e a gente está anotando tudo aqui. E a gente vai trabalhar com prazo para resolver os problemas pontuais. Tá bom? Obrigado pela presença. Se quiser dar uma palavra, fica à vontade, tá? Mais alguma coisa, Leonardo? Que eu vou fazer outra pergunta para você. Pode fazer. Tranquilo? Hoje, como que está a fila de castração? Quantas pessoas estão aguardando para ter o benefício lá da castração gratuita no município? A última informação que eu tive é que tinha mais de 1.200. Não sei se já mudou. Eu imagino que de uma semana para outra vai mudando muito. É só a gente começar a ver como funciona desde o início, desde do nosso primeiro questionamento aqui. A gente já começa a imaginar que as filas por semana elas vão ficando gigantescas. A última informação que eu tive, e eu imagino que o senhor tenha os números aí em mãos, como que está essa fila hoje? Júlio, mantém mais ou menos esse número de castrações ainda da fila. Então, a fila está com mais ou menos hoje, imagino eu, tá? Eu sei que deve ter mais, mas vamos colocar aí umas 1.300 fichinhas aguardando aí para atendimento. A situação das ONGs, 20 fichas mensais nesses 2 meses. Essas ONGs conseguiram solucionar esse... Então... Ô, Júlio, posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Qual que é a capacidade que o município tem hoje, atual hoje, a capacidade de castrar, de quantidade mensal? Vocês têm uma ideia? Márcio. Ô, Márcio, hoje o município ele tem 6 clínicas que estão contempladas, e dentro dessas 6 clínicas,
a gente manda uma quantidade de fichas para eles e a clínica também, no decorrer dela, das atividades dela, elas conseguem ir castrando. Mas você não tem noção quanto... Você teria, Júlio, a capacidade de uma clínica dessa, quantas castração por dia, para a gente fazer uma matemática? Tudo vai depender, Márcio, do planejamento que o departamento está fazendo com as clínicas. Então, financeiro. Não, financeira não, o funcionamento. Por favor, Soraya. Olha, eu sei que nos outros chamamentos existia uma quantidade, né, por mês. Então, assim, era tipo 50 Por fichas clínica. por mês. Por clínica. Não sei agora se mudou. Eu sempre achei errado isso, porque se tem verba, a clínica, todas essas clínicas, as credenciadas de Bauru, as 6 clínicas, elas têm, o interesse delas é castrar, né? Com certeza. Mas Se tiver todas fazem só 50? Então, no antigo chamamento só podia mandar 50 por mês. Não Sim. sei agora. Agora mudou pelo que foi passado já nos outros questionamentos. Então, existia até a verba, só podia ser, que nem, tinha 6 meses para receber. Se a clínica, se ela receber 100 mil em um mês, é vantagem para ela. Lógico. Agora, existia, 100 mil em 6 meses, não é vantagem para a clínica, né? Então, quanto mais verba... Quanto mais... Sabe, e com certeza eles vão querer, né? E as clínicas, todas as 6, pelo menos eu conheço 5, elas têm condições de castrar muito mais por mês, entendeu? Basta ter verba e liberar. Então, vamos lá, se eu entendi. 6 clínicas, vezes a média de 50, elas teriam a capacidade... Não? Não. Porque, Cada para matar essa fila aí, ferrou. Cada Não, clínica, tá fácil. cada Depois eu vou fazer uma clínica conta recebe aqui. 20 fichas por mês. São 6 clínicas, são 120 castrações mês clínica. Pela ONG. São 6 ONGs, 6 clínicas. Então, 6 ONGs, 20 fichas. Por mês, 120 castrações ONGs. Aí eles fazem as castrações do CRAS. É aí que fica o número com eles. Então, das ONGs, você já sabe que por mês vai ter 120 castrações. Esse ano nós temos uma verba de 1 milhão. Falando na verba, Sim. temos uma verba de 1 milhão. Ano passado, quando eu fiquei sabendo, encheram a boca. Temos 1 milhão o ano que vem. Falei, você vai castrar 5 meses no máximo. Porque se você fizer a conta... Quanto sai cada castração, Júlio? Para o município? Os diretores respondem. Hein? Mas pelo edital de contratação das clínicas, tem 1 milhão, 750. É a verba e 250, né, Dani? É a emenda parlamentar, certo? Então, são 1 milhão. Esse 1 milhão, se você pegar lá no edital o valor média de castração de animal, que agora subiu também o peso, e graças a Deus subiu um pouco a idade, você não castra 5 meses. As ONGs... Mas esse 1 milhão faz quantas castrações? Esse 1 milhão depende aí quanto que tem do CRAS. Eu posso falar para você a certeza das 120 fichas por mês de ONG. Agora, a variante dessa conta é o número de fichas de CRAS. Então, eu teria que fechar o mês com eles para saber a média do mês do CRAS. Aí, sim. Agora, 1 milhão, quero já falar para o nobre vereador também, Júlio César, que 1 milhão de castração, já falei com a Dani e com o Leonardo sobre isso, não dá para nada. Não é nada isso. Não dá para nada. Para nós termos um efetivo aí, que nem na última reunião do Comupta, o Leonardo me perguntou, quanto você acha que a gente poderia castrar no ano? Porque nós temos cidades vizinhas aqui que castram 4 mil, 6 mil animais por ano, menores do que Bauru. Então, agora saiu em licitação a terceirização do castramóvel. A terceirização do castramóvel, nós temos um castramóvel terceirizado nos bairros que já alivia o CRAS, se isso for efetivado, que eu quero saber quem é a empresa que vai pegar. Temos o castramóvel, temos as 6 clínicas castrando. E depois, quando abrir o CDPA, quando abrir lá, e tem mais castração lá, porque nós temos 3 veterinárias contratadas há mais de 1 ano e meio no departamento, e elas ainda não castraram, não trabalharam efetivamente no que foram contratadas. Então, se você for colocar esses 3 projetos para castração, eu acredito que a gente consegue superar 4 mil castrações no ano. Mas, para isso, vereador Márcio, a gente precisa do quê? Que a Soraya falou. Verba. Mas nós temos 1 milhão? Não dá para nada 1 milhão. Não dá para nada. Essa é a nossa constante cobrança do Conselho. E eu gostaria aqui também de aproveitar, vereador, que o senhor falou no início que gostaria que o Conselho estivesse mais presente.
Sim. Diante do decreto 2.520 de 2014, o Conselho é obrigado a estar presente no controle de população animal, né? Já falei isso também para o departamento, artigo 1, parágrafo 1, 2 e 7. Nós somos obrigados a serem chamados para controle de população. O Conselho não é chamado para nada, para nada. O Conselho não é chamado para nada. Então, eu quero perguntar aos vereadores, quando um decreto, uma norma legislativa está sendo infringida, o que a gente faz? Porque eu, como presidente do Conselho nesse biênio, eu quero estar presente em tudo, sim, para cobrar. Claro que tudo com uma boa conversa, Sim, um bom entendimento. Mas nós precisamos, como disse o vereador, estarmos mais assim, juntos nas cobranças, para que isso daqui aconteça. Sim. As informações da proteção animal, as informações do Conselho, as informações do departamento. Então, voltando no assunto, a conta é essa. 120 por mês por ONG. Aí eles passam do CRAS. Obrigado, Doreli. Júlio, nós temos esse programa, como eu disse, desde 2014. Uma coisa que nós precisamos de verba. Só que desde 2014, nós começamos com 80 mil. Depois veio outra administração, 150. Nós tínhamos 150 mil apenas para castração. Então, imagina, por ano, 150 mil. Então, existe, desde muito tempo, né, o atraso. Então, isso foi acumulando porque não existia verba. E era só para munícipe. E a gente ainda contava com esse problema do munícipe não levar, infelizmente. Então, agora, nessa administração, aumentou a verba. Isso é uma grande... É uma conquista, um avanço. Um grande avanço. Eu costumo dizer assim, nós estamos somando e crescendo, né? Então, assim, eu dou graças a Deus por ter aumentado, pelo menos para 1.000, que nem vocês disseram, que deu 100 para cada clínica, né? No decreto está 1.200, se eu não me engano. Então, acho que eu sei que vai vir algum aditivo depois, que a gente precisa avançar esse departamento, que também é uma luta de anos que a gente vem pedindo para que tivesse um departamento específico. Graças a Deus foi criado. Que eu sempre falo, eu estou sempre à disposição para somar, porque nós tanto queríamos, a gente sempre quis isso. Você sabe quanto que a gente cobrou isso para ter um departamento específico da causa animal. Então, hoje, eu sei, imagina a dificuldade. Nós já começamos com o Roldão, com a Érica, com o Tiago, agora estamos com o Leonardo. Então, a dificuldade do departamento de ser construído não está fácil, né? Então, eu peço, e eu sempre falo, que a proteção animal, o Conselho, toda a gente venha somar para que esse departamento cresça, né? Porque a gente precisa urgente disso. Até eu levei alguns vereadores em Lençóis, que lá tem um departamento que cresceu muito, melhorou muito. A chipagem dos animais lá é importantíssima, como evoluiu, e nós temos já a chipagem dos animais. Nós temos também. Agora só precisamos fazer uma campanha maior para a gente chipar esses animais da cidade, né? Uma campanha de vacina de raiva aí, que a gente está há 5 anos sem vacina. Então, fazer uma campanha de vacinação, porque, infelizmente, Júlio, a pessoa não vai lá não tem como levar até o CCZ. É impossível. Eu mesmo tenho meus cachorros, se eu pôr tudo dentro do carro para levar, não vai ser fácil, né? Então, imagina a dificuldade. Voltar, eu sei que saiu um pouquinho da... Isso, a gente não pode sair da pauta. Eu saí, você está mas vendo eu que o acho negócio está tudo enrolado. Eu estou dizendo, Senão a gente assim, pelo departamento, perde. a dificuldade que o departamento está tendo, sabe? Porque ele já pegou um bonde andando, né, que vem com as falhas, as crias indesejáveis de anos, né, de uma verba pequena. Então, graças a Deus, aumentou, e eu creio que vai crescer mais. Sim, sem dúvida. Ô Leonardo, eu estou tentando fazer uma conta aqui, mas eu não estou conseguindo. O que você me passou no início da nossa reunião, e nós jogamos um número bem lá embaixo, foi em relação à quantidade aqui, né, de castrações por clínica semanalmente. 25 castrações, bem lá embaixo, né, que foi o número que nós... Só para a gente ter uma base e conseguir chegar próximo de algum número. Nós falamos em 25 castrações por clínica, semanalmente. Então, são 100 castrações por mês, cada clínica. É isso? São quantas clínicas? São em 2 meses, as 6 clínicas castrando, 25 por semana.
Qual seria o número final? Faz as contas aí, gente, para ajudar nós. Isso. No mês, 600. 2 meses, 1.200. 1.200, beleza. Mas isso está acontecendo? Não está acontecendo. Então, a gente não pode nem trabalhar com esse número, Leonardo. Por isso que eu estou falando para você que aqui a gente tem que ser transparente na nossa discussão, no nosso debate, para a gente buscar melhorar, porque o 25, lá no início da reunião, nós jogamos bem lá embaixo, porque até então seria 40. Isso, ó, você que falou, não fui eu. Você falou para mim 40. Eu falei, vamos jogar 25? Vamos jogar 15? Não vai ser ainda. Entendeu? Então, a gente tem que organizar certinho para a gente conseguir ter um resultado positivo, porque se a gente for avaliar, as ONGs não estão sendo contempladas e os munícipes também não. Né? Da forma que está aqui, tá? Da forma que a gente está discutindo aqui. Tem uns dados aqui, com uma servidora nossa que ela fica só com a parte de ficha para mandar, das autorizações para mandar para as clínicas. Sim. De autorização para castração, deu 457. Que estão, essas 457 estão divididas para 6 clínicas. Que período que é esse? Esses 2 meses. 2 meses. Desde quando iniciou a castração. Hum. Ficha das ONGs, a gente tinha fichas desde 2024 delas. Sim. Assim, para nós, tá? Todas as listas que tivemos lá das ONGs estão zeradas de 2024. A gente está iniciando o 2025. Está zerada, não tem mais 2024 nada. zerou, atendeu todo mundo, então. Esses são 2 animais que foi passado, tá, para mim. Das ONGs, a gente deu prioridade que estava atrasado em 2024 para começar em 2025. Ô, Dani, a senhora está como diretora de divisão desde quando no departamento? O Léo, você está quanto tempo lá? 1 mês e meio. 1 mês e meio. Por aí. Varia muito, porque aí porque aí tem aquela parte de fazer aquele exame, a ultrassom. Às vezes dá muito inapto, porque o animal, às vezes, ele está com algum probleminha de saúde, aí não pode fazer a castração, aí tem que devolver a ficha para a gente aguardar para fazer o tratamento. Então, as castrações que a gente fizemos, esse período de 2 meses, as notas estão chegando agora para a gente, entendeu? Para a gente lançar e fazer o pagamento. Então, assim, as clínicas elas fazem toda a castração da gente que a gente mandamos a ficha, aí ela manda as notas para pagar aquele quantidade que a gente mandamos. No começo, como tinha muita castração, teve clínicas que a gente mandamos 80 e poucas fichas numa, 60 na outra, e a gente foi assim, meio que no rápido para poder... É que, assim, a clínica, ela não são exclusivamente só da prefeitura, tá? Elas têm os outros, assim, elas têm ainda os atendimentos dela. Então, elas fazem aquele planejamento, tem momentos que elas fazem o tirão no sábado. 1 milhão daria 2.000, mais ou menos 2.500. Acho que chega uma... Obrigado, vereador. Quero agradecer a presença do vereador Emerson, construtor. Vai estar com a gente nessa luta também. Vamos juntar o número máximo de vereadores, porque cada um ajudando de uma forma, buscando deputados e cobrando o planejamento e desenvolvimento do trabalho pelo departamento, as coisas vão fluindo. E mais a força das ONGs protetores e simpatizantes, que dá para a gente juntar muita gente e fazer esse serviço funcionar, porque já deu. Já deu. Né? Muito lenga-lenga. Eu começo a ver o que a gente está discutindo aqui, você fala, poxa, o que está acontecendo, né? É complicado. Tem algumas pessoas no Zoom, usando o aplicativo Zoom, que elas não estão nos vendo, né? A gente consegue ver elas aqui,
no sistema. Está tendo um problema técnico, né, que foi passado pela TV Câmara. A gente vai abrir espaço para alguns questionamentos aí que vocês tiverem. Depois você vê como que faz ali para elas participarem. Amantini, fica à vontade. Bom dia, presidente Júlio César, representantes das ONGs. No sentido de contribuir, José Eduardo Amantini, da Diário do Brasil TV, já que o processo começa com o cadastramento no CRAS, um órgão vinculado à SEBS. Da SEBS vai para o departamento. Esse processo demora aí, segundo o que foi dito aqui, cerca de 17 dias, 15, mais 2 do departamento para a clínica. No sentido de encurtar este caminho, já que o CRAS está vinculado à SEBS, por que o CRAS já não envia diretamente o cadastro para o departamento? Encurta esse caminho via SEBS. Porque o CRAS já é um órgão vinculado à SEBS. Eu acho que seria uma questão de estudar realmente a possibilidade para encurtar esse caminho burocrático. Bom, diretor, diretora, o que vocês podem dizer desse encurtamento de caminho? Quando essa ficha vai para a SEBS, qual que é o processo? O que eles fazem com essa ficha lá? Vocês sabem explicar para nós o que é feito lá? Soraya, você já dá continuidade. Sim, eu não sei o sistema muito deles lá, né? Eu deduzo que eles chamam a pessoa, porque ali na ficha está o telefone, o endereço e tudo mais, tem todos os dados da pessoa. Eu acho que eles chamam a pessoa para fazer o cadastramento, levar todos documentos, ler. Isso não é entregue lá no momento do cadastro, será? Não, a gente faz... Você sabe dizer? A gente a ficha e manda direto para o CRAS para eles fazerem esse cadastro. Vocês anotam isso daí já nas prioridades de vocês, para estar verificando essa morosidade aí nesse processo? Porque a gente vai ter um prazo aí para vocês retornarem aqui para a gente ver como que está funcionando. Tá? Vereador, esse caso do CRAS realmente não é de hoje o grande problema. Tá? Uma vez até eu fiz uma reunião no departamento de processamento de dados para ver se teria condições de fazer um programa já CRAS e a clínica. Por quê? Até a logística seria mais fácil, porque o munícipe vai lá no CRAS, faz a inscrição, a própria já cai no sistema, a própria clínica já pode puxar. Se é perto da Pet Center, no Geisel, eles mesmos já chamam por conta da logística. Eu conversei há pouco com uma clínica, ela está gastando, em média, 40 por mês. Tá? Por mês? Por mês. Porque a maior parte está sendo 20 das clínicas, das ONGs, e os munícipes, o grande problema. Muitos não têm como levar, existe uma viatura, mas também a disponibilidade de levar todos não é fácil, né? Sim. Então, o grande problema ainda, eu somo muito com a dificuldade do CRAS. Sabe? Até daí, já ouvi casos assim, como você tem cachorro, se você não vem aqui buscar a cesta básica. Não é questão da pessoa do CRAS julgar se a pessoa tem ou não, entendeu? Sim, lógico. Então, assim, eu desculpo o pessoal do CRAS, mas a dificuldade é gigante com o CRAS, sabe? Eu acho que eu já cansei várias vezes de pedir uma reunião, quando eu era do conselho, para pedir reunião com o CRAS para solucionar isso, porque o munícipe ele não é informado, e quando vai demorar, viu? Vai demorar. Eu tenho milhões de pessoas aqui para te mostrar a reclamação que o pessoal chega para mim do CRAS. Eu acabo fazendo pela ONG, que na minha intenção era dar para protetor, né? E eu acabo dando também para munícipe que tem o CRAS, mas que não consegue chegar a ficha no departamento. Entendi. Ô, Leonardo, deixa eu tirar uma outra dúvida com você em relação à castração. Quando o departamento vai atender um caso, você chega lá, uma família em situação de vulnerabilidade, está lá uma fêmea, uma cachorrinha fêmea, que precisa, em caso emergencial, de uma castração, porque já teve um monte de cria. Como que vocês fazem? Porque a gente está vendo tanta dificuldade nesse processo. Como que vocês conseguem atender esse caso que é emergencial? Olha, eu acho que tem até um caso que eu fui com vocês. Não, o Leonardo não estava. Foi comigo. Então, Júlio, assim, eu dei uma sugestão para os fiscais. Eu imprimi várias fichas de cadastro
ficha para cadastro para castração. Eu falei para os fiscais, em casos assim que vocês veem que é extrema urgência, porque tem que passar pelo CRAS, todo aquele para poder fazer a castração. Preencher a ficha, me entregar, a gente protocola e leva com urgência no CRAS, na Mas sede. aí nós já saímos do sistema de urgência. Então, mas aí a gente Você leva... está entendendo? Por conta dessas 2 semanas lá de trás. É porque, assim, se você for ver lá da castração, a gente não está contemplado, assim, vamos supor, 50 animais para uma causa animal para a gente pegar e fazer, assim, sempre vai ter que passar. O processo ele foi feito, ele não contemplou para a gente fazer esse emergencial. Entendeu? Não tem dentro do... Não tem dentro Entendi. desse processo. Então, assim, a gente sai fora dessa situação. E o que agora eu estou fazendo? Vocês já buscaram uma... Isso. E a minha ideia de, assim, ser muito rápido. Pegar essa ficha, levar o mais rápido possível lá na SEBS, pedir para dar prioridade, a ficha retorna e a gente marca a castração. Vamos pegar como exemplo aquele caso que nós fomos, que eu fui com você. Castrou aquela cachorrinha? Castrou. Castrou? Foi quanto tempo? 1 mês, mais ou menos, né? 2 meses? Não chegou a isso. Não chegou a isso. Então, esse sistema que você está pensando, então, ele funciona. Então, dá para colocar ele em prática, não sei, isso daí vocês vão verificar lá e a gente vai estar acompanhando para ver se dá para fazer dessa forma. Ô, Júlio, nessa situação, a Dani ela foi clara, porque o que acontece muito é que hoje, se nós pegamos, hoje diretamente, a gente não tem condições por a gente não estar contemplado. Isso que pega. Então, a gente precisa fazer esse trâmite. Então, vocês têm que buscar uma solução para isso. Isso Beleza. também nós estamos buscando. Isso nós estamos buscando. Por mais rápido possível conseguir solucionar, porque a gente ganharia muito tempo nessa situação. Ok. Lógico, fica à vontade. Aí, Estamos na globalização, na informatização, não Sim. estamos. As ONGs, que é uma coisa que foi maravilhoso, foi o Forms, porque já cai direto para vocês. Elas fecharam a ficha, está lá para vocês. Por que não sei qual que é o trâmite legal para a SEBS poder fazer isso com o CRAS? Por que não fazer um Forms para cada CRAS? Porque cada ONG tem o seu Forms. Antes eram todas as ONGs. Aí teve um problema lá, então separou. Cada ONG tem o seu Forms, fechou. Se cada CRAS tiver um Forms, o que acontece? O Forms ele é assim, fechou, manda, fechou, manda. Nós economizaríamos quanto? 2 semanas na conta aqui. Concorda? Sim, lógico. Então, o que acontece? O CRAS, hoje, o dia todo, trabalhou, fechou o dia, mandou as fichas. Só tem uma, manda uma. Tenho 10, manda 10. Mas já chegaria para eles já estariam com as fichas. Uma outra coisa que eu vi, assim, quem está de fora sabe chiar, né? Vocês imprimem as fichas fisicamente e levam para as clínicas. Numa era de informática, para mim, isso é arcaico. Sim. Então, eu acredito assim, que temos arquivos PDFs ou temos outro tipo de arquivo que você manda, fecha, faz a pasta, clínica tal, foram tantos arquivos. Por quê? Economiza o combustível, o tempo, economiza tudo. Isso. A clínica direto, eu já penso assim, Soraya, elas perdem lá no departamento, elas perdem um pouco o controle, se vai direto a ficha para a clínica. Então, se tudo for informatizado, como foram com as ONGs, que a gente viu o ano passado, foi apresentado 800 castrações, 600 foi de ONG. Foi visto que as ONGs funcionaram. Por quê? Porque esse Forms é uma coisa mais rápida. Então, se o CRAS, cada CRAS também tiver o seu Forms, que é fechado, então, o CRAS lá do Geisel veio, tantas fichas, elas já vão poder direcionar essas fichas junto com as ONGs, fechar o dia do mês para as clínicas. Vejo eu assim. E também essa possibilidade de vocês não terem que imprimir ficha por ficha, porque cada ficha de castração vão quantas folhas? Né? Aí eu já entro na questão ambiental, mas deixa para lá. Vamos para o tempo de vocês. Você concorda que se você pegar, fechei isso daqui da clínica na Forpet, fechei isso, está aqui, ó, os arquivos são digitais, então não tem como ninguém perder. Faz salvo aí num backup, num pendrive, para não perder, se der algum problema no computador. Mas numa era digital, eu ouvi que a gente está imprimindo ficha, estou pegando o carro e estou levando lá, não dá. Sim. Eu não entendo isso. Então, no que eu estou escutando assim, eu fico pensando numa maneira de agilizar. Então, eu economizo 2 semanas do CRAS, a castração vai mais rápida.
isso que Essa a é gente precisa. a minha contribuição. Por favor, agora os diretores já podem, já, É que assim, né? em relação ao Forms, é excelente a ideia. Porém, entra na emenda. A emenda, para você fazer o pagamento do que você está fazendo, você tem que comprovar tudo. Desde que a ficha de autorização, a foto do animal e tudo. Tem que estar tudo anexado fisicamente para a gente mandar. Entendeu? Aí a gente tem que provar tudo ali, o passo a passo de tudo o que aconteceu, entendeu? Então, é por isso que a gente também tem esse imprimir. Mas nesse caso é só emenda, né? Só a emenda. Depois Então- a emenda a gente, entendeu? É porque a emenda você tem que comprovar mesmo. Tudo. Então, Sim. não, tudo então, mas tem a pagamento. outra parte que dá para fazer, então, Sim. que dá para agilizar. Então, aí vocês, por gentileza, focam já em como fazer esse processo ser mais curto, ser mais rápido. Tá? Já foca nisso. Acho que o pessoal quer participar também. Soraya, você ia falar alguma coisa? Tem mais alguém querendo questionar, falar alguma coisa? Que tem um pessoal querendo participar também? A gente vai dar oportunidade aqui para... Quem que vai falar agora? Eu não estou... Tem alguém que vai participar aí, que está do outro lado, que vocês não estão vendo a gente está vendo vocês. Não, acho que não tem ninguém. Então, vamos dar continuidade aqui. Ô, Leonardo, até o momento, você como diretor, só me fala o passo a passo que você vai fazer para a gente já começar a melhorar esse processo, desde o nosso primeiro questionamento, tá? Qual que é a primeira ação que você vai ter? Porque a gente precisa ver um prazo para a gente estar acompanhando esse melhoramento aí no processo de atendimento, tá? Eu vou marcar uma reunião com as clínicas, ver com elas também as dificuldades diretas que elas têm em relação a agilizar essa questão das castrações. Dentro dessa dificuldade, ver como que a gente pode também tentar auxiliar elas nessa situação, porque... Espera só um minutinho, Leonardo. Eu acho que a dificuldade não está lá. Vamos começar no caminho certo, porque a gente está falando desse processo aqui. O primeiro passo que eu acho que você tem que ver é CRAS, SEBS e vocês. Esse, imagino eu, só se estiver errado aqui, alguém pode me ajudar, mas esse é o primeiro passo, porque a gente está demorando 2 semanas. A Doreli acabou de dar uma ideia aí maravilhosa. Né? Então, a gente não pode chegar... Ô, clínica, qual que é a dificuldade que vocês estão tendo? Sabe o que a clínica vai responder? A dificuldade é que eu não estou tendo ficha para castrar. Eles vão responder isso daí. Aí a gente volta lá no começo. Então, vamos fazer um outro caminho e a gente vai estar à disposição para acompanhar e para ajudar no que for possível, mas eu imagino que essas ações internas cabe única e exclusivamente aos senhores resolver e a gente está acompanhando o que está sendo feito. Então, o primeiro passo, que eu acho, tá? Depois o senhor vê o que o senhor acha melhor fazer. Entrar em contato com o CRAS e SEBS, passar as informações para o CRAS, que já está tendo as reclamações, né, os problemas, as dificuldades, passar as informações lá para o CRAS, em relação a esse atendimento, a essa ficha, agilidade, chamar a SEBS, falar, SEBS, como que dá para fazer para o CRAS encaminhar direto para o departamento? Dá para fazer esse forms? Dá para melhorar? Esse é o primeiro passo. Imagino eu, mas pode dar continuidade. Não, eu aceito essa sugestão que você deu e vou colocar como prioridade, então. Marcar essa reunião com o pessoal do CRAS e da SEBS para a gente poder agilizar isso o mais rápido possível. Essa reunião o senhor consegue marcar para quando? Com a SEBS e com o CRAS? Eu acredito. Só para a gente ter um prazo aqui, porque muito em breve a gente vai estar reunido de novo e a gente vai ter que fazer reuniões constantes, dividindo os assuntos, para a gente realmente ver se está funcionando, porque senão a gente vai ficar aqui, o pessoal, né, se disponibilizando de horários, vocês também, e a gente vai ficar aqui conversando e não vai ter resultado, e não é esse o nosso objetivo aqui. Então, a gente precisa só de um prazo que o senhor... Eu acredito que mais tardar, semana que vem, eu consiga marcar essa reunião com eles. Mais tardar. Então, na próxima semana, o senhor já consegue essa reunião? Eu acredito que sim. Certo.
Então, eu acho que é bom a gente estar marcando. Doreli, tem mais questionamento aí, né? Tem? Eu só gostaria de fazer uma conta com o vereador. O Pois- vereador estava perguntando. No edital de chamamento das clínicas, saiu o valor, mais ou menos, de quanto que seriam as castrações. Aqui tem castrações de felinos, caninos, né? Começa com 15 quilos, de 15 a 20, de 20 a 30. Estava falando com a Soraya de fazer uma média da castração de 20 a 30 quilos dos animais. Por quê? Por incrível que pareça, os munícipes do CRAS, tudo tem bitelão, né? Tudo cachorro grande. Então, 270 e 77 é a castração. Aí tem mais 73 e 30, que é a avaliação prévia da clínica. E o hemograma, 55 e 83. É isso, Dani? São esses 3 itens, né? Então, se a gente fizer essa conta, vai dar quase R$400 por cachorro. Que o senhor estava querendo números, né? Isso, precisa até então, para o pessoal desenvolver depois, melhor o se o senhor trabalho. quiser, eu passo para a sua assessora essa tabelinha do edital, para o senhor Por favor. ficar com essa tabelinha, porque aqui a tabelinha ela explica muito. Então, se você fizer aí, quem quiser números, R$400 por animal, independente se é macho ou fêmea. Aqui a gente está se baseando no peso. Doreli, essa é a média, né? Então, de 15 a 20 de 15 quilos. a 20 quilos. Né? Porque cachorro de 20 a 30 tem, Sim. né? Mas não é... vamos pôr a média, porque de cachorro de 20 a 30 seria R$318 cada um. Porque é por quilo, né? Por causa da anestesia. Mas, enfim, o senhor queria os números, então a gente tem aí uma média de R$400 por animal. Sim. Como? Esses números, os diretores têm, né? Saiu no Né? edital Tudo certinho, de... vocês acompanham isso até para a gente conseguir ter uma solução lá no final do que está acontecendo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que tem questionamento que estão mandando por aqui. A Juliana... Quem que é? Juliana Jimenez. Quem mais? Ah, tá. A Juliana Jimenez quer fazer um questionamento para os diretores, né? Pode ficar à vontade, Juliana. Espera aí que vai abrir o aplicativo aqui. Chamar alguém que pode auxiliar aqui para abrir, para elas poderem fazer os questionamentos. Tem alguém que pode auxiliar a gente aqui da TV, por favor? Ou do TI? Não, do TI, né? Do TI. Obrigado. Vamos continuar. Soraya, você ia questionar alguma coisa? Você não fez dessa fase? Não. Agora, abriu aqui, tá? Tem alguém. A Eu Juliana. criei uma sim. Fechou de novo. Enquanto vai acertando aí, a gente vai continuar aqui para fazer andar. Leonardo, então, igual a gente estava falando, qual que vai ser o seu planejamento, só para a gente estar acompanhando, por favor? Como, aceitando a sugestão, como eu disse, marcar essa reunião com a SEBS para a gente agilizar isso. Esse seria o próximo passo já a ser tomado. Uhum. Então, na próxima semana, você já vai estar fazendo isso, né? Vai estar buscando agilidade nesse processo aí de documentos e de atendimento. Isso. Agora, essa fila está muito grande, ela me preocupa bastante. Essas mais de 1.300 pessoas aguardando. Então, está dando um problema que a gente não está conseguindo. Como que funciona aqui? Vocês podem ajudar a gente, fazendo favor? Então, aí, como um segundo passo, no caso, Tá. Pode marcar uma reunião com as clínicas para ver como a gente consegue agilizar essa situação. Porque a gente tem enviado fichas para eles. Como eu falei, só esse ano nós enviamos em torno de 500 fichas para eles, nesses 2 meses. E se a gente for dividir esses 500, a gente conseguiria, em 4, 5 meses no máximo, sanar essa fila que hoje nós temos. Então, essas 1.000 e poucas pessoas aguardando,
500 já foram para as clínicas, é isso que o senhor está dizendo? Então, nós já enviamos para a clínica essas fichas aí, já foram enviadas. Aí a gente está no tempo deles. E o número inicial, você me perguntou, a primeira pergunta foi mais ou menos possibilidade, quanto a clínica consegue castrar por semana? Não, quantos estavam castrando? Perdão. Castrando, não possibilidade. É o que realmente está acontecendo. Então, eu te peço perdão em relação a isso daí. Eu tinha visto como possibilidade. Porque, como eu falei que eu não conseguiria cravar, eu cheguei a conversar... Possibilidade 25. Então, quantos estão castrando? Eu cheguei a conversar com o dono de uma das clínicas que estão, que estão contempladas. Em um dia, eles haviam castrado 10 animais, em um dia. Por isso que eu dei essa possibilidade de números. Mas o senhor está falando agora, né? No momento. Só porque a gente não pode ficar vivendo lá de trás, não. A gente não vai conseguir. Eu estou dizendo isso de 2 semanas, 3 semanas atrás, máximo. Entendeu? Entendi. Então, foi dentro desse número que eu passei para você inicialmente. Então, realmente, não está sendo esse número que eles estão oficialmente castrando semanalmente. Mas, em questão de possibilidade, foi por isso que eu tinha passado esse número para você inicialmente. Entendi. Eu não sei se o pessoal vai conseguir tá participando. Que mais 10 minutinhos, mais 3 minutos, a gente vai estar já encerrando essa primeira reunião. Soraya, fica à vontade. Vereador, seria interessante na próxima reunião também ver se o pessoal das clínicas comparecesse, porque eles também têm os problemas que nem agora, conversando com uma, alguns munícipes combinam e não traz, sabe? Sim. Então, essa dificuldade, porque assim, é sempre questionar o erro do outro, né? Sim. Mas, infelizmente, também a gente conta com muito problema, por isso que a gente sempre fala de trazer mais as castrações para as ONGs. Porque eu sei que o programa é para munícipe de baixa renda, tá? Eu entendo e sei disso. Só que a gente tem muita dificuldade sobre isso. Com o formulário que você disse que tem que fazer, tudo, mas dá para fazer também o formulário lá no papel certinho e também para agilizar e não perder essas quase 2, 3 semanas, já ir pelo computador, que seria mais por um programa, que a gente sempre comentou sobre isso, né? Infelizmente. E se for essa quantia de 1 milhão, a gente vai ter R$400 para cada, a gente vai ter 2.500. É lógico que as clínicas veterinárias elas querem ganhar isso em 2 meses, né? Então eles vão agilizar. Se tiver ficha lá, elas vão fazendo. Eu não sei como que está nesse decreto, porque antigamente existia uma quantia, tá? Não podia passar daquele limite. Tipo assim, a clínica não podia gastar mais de 50 mil reais por mês. Eu não sei como está nesse decreto agora, se liberou. Eu sempre achei errado, porque, assim, se você tem o dinheiro e pode receber em 1 mês, 2 meses, a clínica vai querer castrar no mês inteiro, ela fecha e castra. E vai castrando, né? lógico. Para nós, o interesse é esse, o quanto mais rápido castrar. Viu, Júlio? Pode ficar à vontade. Tem munícipe que também eles não atualizam telefone, endereço. Isso tem essa dificuldade também. Eles não vão no CRAS quando mudam de local ou quando o telefone não funciona mais, não. Aí quando a gente recebe a gente tem a lista, a gente entra em contato e muitas das vezes não consegue. Tem muitas pessoas que acontece isso. Então a lista às vezes também está assim, bem grande, mas tem muitas pessoas que a gente não está conseguindo entrar em contato. E eles também não vão lá no CRAS ou na SEBS atualizar. E aí, quando acontece isso, Dani, o que é feito? Porque eu sei que o munícipe lá tem a questão da responsabilidade e da irresponsabilidade também, sei disso. Mas eu preciso saber das ações do poder público. O que ele está fazendo quando... Porque já sabe. Eu já sei que eu vou me deparar com diversas situações para conseguir atender o animalzinho lá para castração. Mas e aí? O que o departamento está fazendo em relação a todos esses problemas que vocês já sabem, que ocorrem há tanto tempo? Sim. O que foi feito para melhorar? Porque a gente fala muito, aí já entra a parte... Aí eu não quero sair do assunto, mas aí já vai entrar nisso que a senhora falou. Aí já vai entrar na parte de conscientização e de educação. O que está sendo feito? Que é um assunto que, meu Deus do céu, faz tempo que eu venho falando. Senão as coisas não mudam. Né? Então, o poder público
tem que fazer algo para mudar uma atitude que está sendo feito de forma... está saindo ali do caminho pelo cidadão. A gente tem que buscar algo para mostrar para ele a importância da castração, a importância da responsabilidade em marcar o horário com a clínica e levar. Esse é o papel do poder público. Sim, essa daí é uma questão... Porque senão, o que a gente vai começar a fazer aqui? Mas tem 1.300 porque a população lá não atende o telefone, tem 1.300 porque não tem como levar. Não, eu quero saber o que o município está fazendo para melhorar esse caminho. As dificuldades a gente já sabe. A questão da educação, com certeza, é um ponto que é importante. O que está sendo feito? Por enquanto, hoje, a gente não está com uma ação concreta em relação à educação. Tá? Mas, em relação ao procedimento, que você nos questionou também, você liga e ninguém atende. O que vocês fazem? A gente fica em torno de 2, 3 dias tentando com essa pessoa e, daí, no caso, a gente não conseguindo, a gente põe essa pessoa no fim da fila e a gente dá continuidade na busca de outros animais para a gente poder fazer a castração. Sim, está correto. E mesmo assim, dando continuidade, a gente está com mais de 1.300 pessoas. Ela não perde alguma coisa está errada nesse meio todo. Ela não perde, ela fica no fim da fila. Entendeu? Não. Fica à vontade, Amatini. Leonardo, realmente eu acho que você precisa fazer uma reunião urgente com o CRAS, que nem a gente sabe da dificuldade. E se tem um telefone, põe 2 telefones, né? Porque isso não é de hoje. Você vê aqui, boa tarde, amiga. Me ligaram hoje do CRAS Nova Bauru para falar que só agora conseguiram atualizar os cadastros para castração. Olha isso. Diz que pode demorar muito. Minha preocupação é do peso da minha cadelinha. Hoje ela tem 8 meses. Hoje eu fiz novamente e falaram que vão atualizar o meu cadastro, perderam e agora estão pedindo para cadastrar novamente. Então, você vê, olha a dificuldade. Olha isso. Sabe? A cachorra já está com 8 meses, né? Correto a gente castrar antes, assim, né? As pessoas de baixa renda que precisa castrar e que tem vários cães, a gente tenta castrar antes do primeiro cio, né? Quando você pode, seguro é outra coisa. Mas, no caso nosso, a gente corre para castrar antes de... E gato. Cachorro, a gente tem 6 meses. O gato entra no cio a cada 32 dias. E aí? Né? Então, assim, a dificuldade que a gente está tendo... Desculpa aí o pessoal do CRAS, sabe? Eu acho que eles estão acostumados a lidar com humanos, eu entendo, mas a gente está precisando lidar com os animais também, que hoje eles fazem parte da maior parte das famílias, e você vai nesses bairros mais carentes, o que mais tem é cachorro e cavalo hoje em dia, né? Mas, deixa para a próxima. Então, acho que correr, falar. E se tem um telefone só, coloca 2, né? Porque um do vizinho, da mãe, do irmão, porque existe o grande problema, que às vezes a pessoa também não atende, né? A ligação, porque está trabalhando, alguma coisa, e começar a mandar pelo WhatsApp, porque aí às vezes a pessoa vê de madrugada e responde. Sim. Porque é um grande problema quando você liga e a pessoa não atende, né? Isso já não é de hoje. E a clínica também reclama sobre isso. Sabe, que eles ligam e a pessoa não... É que nem a que a Pet Center me respondeu. A gente marca e eles não vêm. Você vê, perdeu. Eu marquei uma castração hoje e o munícipe não aparece. Eu perdi, deixei de ganhar e deixei de castrar outro, né? Pessoal, só para quem quer participar aqui, desbloqueia aí o microfone para vocês falarem, porque o problema não está sendo aqui, né? Segundo a informação do TI, tá bom? Desbloqueia para poder participar. Vai primeiro a Juliana, aí a gente vai seguindo uma sequência. Onde? Ô, Mantini, estou esquecendo de você. Pode falar, fica à vontade. Só no sentido de contribuir. Obrigado. Leonardo, realmente uma sugestão, obviamente. A primeira reunião, como está ficando muito claro a cada exposição aqui, que o principal problema está sendo onde começa, no CRAS. A Soraya acabou de confirmar isso. E o CRAS, claro, tem muitas demandas em relação aos programas sociais, voltados aí às pessoas vulneráveis, mas eles podem ajudar muito nesse processo de sensibilização e de educação, inclusive no sentido de minimizar esse problema. Sim. E fazer com que as pessoas, quando cadastrados, autorizados, percam a oportunidade de, obviamente, de castração dos animais. Então, se o CRAS
passar a jogar a favor desse projeto, no sentido de ajudar a sensibilizar e educar essa população que já tem uma série de problemas sociais, mas tem o seu animal que precisa realmente ser castrado, para não aumentar essa população, eu acho que é muito importante. Porque virou uma cultura no serviço público em geral, e aí eu falo também com a experiência de ex-gestor de executivo, que é mais fácil, muitas vezes, o servidor municipal, seja na saúde, na educação, e a gente está vendo também aqui na questão social, aqui da área social do CRAS de Bauru, é mais fácil falar, vai demorar, né? Parece que existe aquela cultura de fazer com que as pessoas desistam das suas prioridades ou de resolver seus problemas. Então, não estou aqui para julgar ninguém, acredito que essa equipe do CRAS deve ser muito competente, e talvez colocar uma pessoa exclusiva que cuide da causa animal lá dentro. Porque os programas sociais voltados às pessoas são imensos, tanto programas em nível estadual, programa em nível federal e até municipal. Mas se tiver uma ou mais pessoas que tenha realmente voltado à causa animal, né, que para muitas famílias, obviamente, eu também tenho 3 gatos e 2 cachorros, e todos vieram da rua, certo? É um ente da família hoje, para muitas famílias, né? É um ente da família, né? Então, às vezes, precisa também tirar esse estereótipo, esse preconceito do 2 patas ou 4 patas, porque tem muito ser humano que parece que tem menos inteligência do que os animais de 4 patas. Eu agradeço a sugestão e nessa reunião que nós vamos marcar, nós vamos abordar esse ponto para ver como que a gente consegue fazer para agilizar ao máximo essa questão também do atendimento deles e chegando para nós. Obrigado, Amantini. Agora está certo, né? Thaís Viotto, bom dia, pode ficar à vontade, tá? Bom dia, vereador Júlio, e a todos os presentes. As sugestões nós gostamos muito. Gostaria de dizer a todos que nós estamos aqui hoje representando a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais e do Meio Ambiente, que agora, lá na OAB, incorpora a questão ambiental também. E não é para menos, haja vista que a castração, o tema de hoje aqui, envolve não só a questão do bem-estar dos animais, mas também controle de zoonoses e o assunto do controle ambiental também. O nosso intuito, enquanto OAB, é promover o desenvolvimento de políticas públicas e que a administração tenha celeridade na entrega dessas políticas realmente efetivas. A gente tem acompanhado, viu, vereador Júlio, esse programa de castração desde o início dele, lá em 2015, e a gente espera realmente que um dia ele seja efetivo, assim como o vereador espera, os protetores, as ONGs e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que a OAB sempre fez parte. Gostaria de fazer um apontamento aqui, que em relação à Secretaria de Bem-Estar Social, sempre fez parte do Conselho. A gente fez palestras junto à Escola de Governo para incentivar uma maior participação da SEBS, que é um órgão essencial nesse programa, assim como outras secretarias também. E é dizer, né, que nós temos casos concretos que envolvem a população de vulnerabilidade social e econômica, que eu atuei como advogada aí pessoalmente semana passada, as pessoas que relutam em castrar seu animal. A Dani sabe do caso que eu estou dizendo, e a gente pede que o departamento procure conscientizar mais em relação a essa castração. Era uma cachorra que estava numa corda curta, provavelmente prenhe, a pessoa relutando aí em castrar o animal, e eu atuando como advogada de uma das ONGs, as inúmeras que eu atuo. E então, assim, pedir uma maior atuação do departamento nesse sentido da Lei 6949 de 2017, que tem ligação total com esse programa de castração. Não tem como a gente falar de castração municipal se a gente não falar dessa lei de fiscalização de maus tratos. E dizer também, viu, vereador Júlio, que
Muito embora os decretos, né, que foram sendo aprimorados aí no decorrer desse período histórico de quase 10 anos, eles preconizam os direitos das ONGs em castrar seus animais, porém, a proteção animal independente também necessita dessas fichas. A Doreli, aqui, presidente do conselho hoje, defende isso, claro, né? Mas o departamento precisa retornar com a modificação do decreto para também englobar os animais encaminhados pela proteção animal independente. A gente fez uma reunião da comissão anteontem lá na OAB, foi muito falado sobre isso, a necessidade também da proteção animal ter essas fichas, então peço a intercessão aí do vereador, tá bom? Para isso, nós vamos, então, enquanto OAB, enquanto comissão, acompanhar, né, a primeira frase que eu falei, para o bom desenvolvimento dessas políticas públicas e nos colocamos à disposição para que isso aconteça. Muito obrigada, boa sorte aí para o departamento criado. Muito obrigado, doutora Thais. Já está anotado aqui. E agora, a próxima. Vereador, o senhor quer dar uma palavra? Tá bom. Vou chamar mais uma participante aqui que está pelo Zoom, que é a Juliana, não está? Então, a Ariane Cafeu. Pode ficar à vontade, Ariane. Bom dia. Bom dia a todos. A doutora Thais até falou um pouco sobre, eu gostaria de pontuar, eu sou protetor independente, não me enquadro nas normativas do CRAS, não tenho ONG constituída, e meu trabalho em Bauru é muito grande. Hoje eu tenho muitos resgatados em lares temporários e também hospedagem. E na minha residência, tudo do meu próprio bolso. Em relação às castrações, estou com vários cães para castrar, gostaria de saber a quem devo recorrer, em que hora devo recorrer para ter direito às castrações, porque está muito difícil, o fardo está muito pesado, e isso dificulta muito, até mesmo para o protetor poder hospedar esses cães, conseguir separar na própria casa. Hoje, eu estou mantendo cães até dentro do banheiro, gostaria até de convidar a todos a conhecer a minha realidade de perto, vir até aqui, porque assim, está surreal. Eu costumo dar muita qualidade de vida para eles, devido à castração, isso acaba atrapalhando muito a vida do protetor, o trabalho do protetor. É isso. Muito obrigado, Ariane. Fica à vontade, Soraya. Você falou da informação, né? Que teve uns cartazes que foram feitos pela SEMA, né? Sim. Que foram feitos nas escolas, que é um grande... É o início. É o início, né? Uhum. Que poderia ser colocado até no CRAS, tudo. Sobre a castração de protetor, pelo menos na última reunião que eu participei, antes, do ano passado, que estava sendo feito um cadastro de protetor para que possa receber. Porque que nem muitas pessoas me falam, mas porque a gente não tem castração, o protetor não tem, e está sendo direcionado para a ONG. Porque foi informado que a prefeitura não pode dar uma castração para fulana, ciclana, para mim, tal. Tem que ser por um órgão, tipo, para a ONG. Então, próximas aí, tentar fazer um cadastro de protetor, porque é muito importante, porque a gente teve até algumas protetoras lá reclamando, que nem a dona Ide Regina, tudo que tem necessidade, e não necessidade só com os animais, que nem a gente comenta. Tem a SEBS, o CRAS, que pode dar apoio para a pessoa, para o protetor, né? Então, infelizmente, que nem o que foi informado na reunião, que não tem como dar uma castração para uma protetora, né? Porque ela não existe um cadastro na prefeitura de protetor, né? Existe de ONG. Então, que na próxima a gente consiga fazer esse cadastro de protetor, né? Porque, infelizmente, o protetor entra como munícipe, né? Aí acaba ganhando só 5 castrações por ano. Né? E também tem que ter o cadastro NIS, o cartão, tal. Por isso que minha ONG, da Sandra também, a gente tentou passar essas castrações das 20 para protetor, para tentar amenizar o problema do protetor. Só que a gente acaba caindo, ajudando o munícipe, né? Só um minutinho, Doreli. Esse cadastro de protetor, ele vai ter que seguir alguns critérios, né? Como que...
Aí vocês vão ter uma ideia melhor de como vai funcionar, né? No decreto que a doutora Thais mencionou, nós tivemos, o ano passado, 8 reuniões para discussão de linha por linha desse novo decreto. Nesse novo decreto, elas são contempladas, as protetoras, porque elas foram lá nas reuniões para garantir a oportunidade delas. Então, nesse decreto, o que passa? As ONGs, hoje, elas têm 20 fichas. Nesse novo decreto, é a partir de 20. Então, as ONGs vão poder ter mais fichas. Porque 20 fichas para uma ONG, no tanto que elas têm de pedido, é irrisório. A demanda é muito alta. E as protetoras entraram, contempladas aí, com 5 fichas de castração por mês, a protetora. Então, o que a gente fez? O que a Soraya está falando. Automaticamente, nesse decreto, a protetora ela só vai ter 25 fichas se ela se cadastrar na prefeitura. E no decreto fala também que a mesma pode sofrer uma fiscalização do departamento na casa dela, com os animais dela. Porque é bem sabido por todos aqui que existe protetor e protetor. Né? Então, você veio, se cadastrou para conseguir as 5 fichas, já bate esse problema aí que há anos todo mundo quer, o cadastro das protetoras. Então, as protetoras de bairro já vão ser cadastradas, vão ser contempladas com 5 fichas, o restante elas vão fazendo aí pelas ONGs, né? Mas pelo menos são mais 5 fichas. Quantas protetoras tem? Então, quantos mais animais? E qual que é esse critério para cadastro da protetora? Como que eu vou saber que fulana é protetora? Ela tem que ir lá com o documento e ela vai sofrer... Quantidade de animais, local... Não. O decreto, o vereador, o decreto não está funcionando porque nós fizemos todo esse trabalho com o departamento o ano passado, fizemos as discussões, o decreto está para ser reformulado, então, é para trazer para o conselho ler, para ver se foi tudo certinho conforme foi deliberado, fazer a deliberação, para esse decreto vir para a prefeita e poder passar pela casa. Então, esse decreto não está ainda em vigor. Mas só para saber, mesmo não estando em vigor, ela vai qual com que é o documentos, critério? ela vai com documentos, com comprovante de endereço, sou protetora, onde você mora, quantos animais você tem. Mas a protetora, ela tem na casa dela, eu sou protetora, eu só tenho 4 em casa, e o restante que eu tenho, lar temporário e tudo mais. Então, a protetora vai sofrer essa fiscalização, o que eu acho muito justo. Então, o departamento vai na casa dela, vê a situação dos animais, se é para constatar mesmo, sabe, vereador, se é protetora mesmo. Porque a gente sabe que ser humano é ser humano. Aí eu sou protetora, moro tal que eu tenho tal. Tá, você falou, deixa eu ir lá ver. E também ver a questão dos animais. Sim. Então, esse é o critério que está lá no novo decreto, que ainda nós temos que sentar com o departamento, trazer para a reunião do Comupta. E isso é uma questão assim, de sentar e trazer. Sim. Porque o que está acontecendo é o que a Soraya falou na última reunião do Comupta. As protetoras precisam disso, porque elas também se sentem desqualificadas, elas se sentem largadas, porque ninguém pensa nelas. Tanto que o ano passado, nessa discussão que nós tivemos do novo decreto, foram chamadas e elas compareceram em massa para isso, para brigar pelo espaço delas. São só 5 fichas, mas faz vezes o número de proteção de bairro. Sim. Só que, como tem a fiscalização, que eu acho correto, né? Algumas não achavam legal, entendeu? Então, aí teve um debate sobre isso, né? Mas eu acho necessário, porque a fiscalização vai lá para constatar e também ajudar, não vai lá para te punir, né? O abrigo não está legal assim, tal. As orientações, né? São necessárias. Né? Então, assim, existe esse cadastro, é muito importante, desde que seja dentro dos parâmetros corretos, né? Porque existe essa castração, porque, infelizmente, o protetor acaba vendo um cachorro na rua, ele pega mesmo, e aí vem os problemas, né? Então, acho que esse decreto tem que sair logo também, que vai amenizar também para as ONGs, né? Porque a gente também tem, e vai ter o respaldo da fiscalização. Ok. Vereador, para a gente estar encerrando. Não está funcionando? Pega para ver aqui. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão aqui presentes, a todos que nos acompanham aí. Eu estou chegando agora, mas eu me coloco à disposição aí, Júlio, para ajudar nessa causa, ajudar a todos vocês. E a gente sabe que é uma luta constante, é uma luta diária, e a gente sabe da dificuldade quando
um munícipe ele fala em castração, o primeiro passo que ele coloca é a dificuldade do acesso que ele vai ter até chegar a esse momento. Então, ao Leonardo, ao pessoal ali, como você disse que vai marcar uma reunião, que possa acontecer essa reunião e ser cobrada, talvez para a gente encurtar esse caminho para que essa fila diminua e a gente possa conseguir com que as coisas fluam, as coisas andem, as coisas aconteçam realmente. E eu acredito que não está tão difícil para que essa fila acabe, não. Então, eu quero me colocar à disposição de todos vocês, desde já. Pode contar comigo nessa causa aí. Obrigado, vereador. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aproveita a oportunidade. Tranquilo? Pessoal, vamos encerrar agora, 10h40, e a gente vai se organizar, tá? Com o conselho, Soraya, Sandra, e quem mais quiser participar. A gente vai se organizar para estar acompanhando o departamento nesses primeiros passos, que a gente conversou aqui, não foi à toa, né? Então, a gente precisa que esses primeiros passos realmente sejam ativos, né? Para que na próxima reunião a gente veja que esse assunto de castração ele é muito amplo. Tem muita coisa ainda para a gente falar de castração. Então, esses primeiros passos eles devem estar funcionando, não na próxima, mas na outra semana, né? Porque o senhor vai estar se reunindo com o SEBS e com o CRAS na próxima semana. Então, pula a próxima, a gente já vai conseguir ter um resultado. De repente, a gente não faz nem a reunião aqui no plenário, mas a gente vai estar acompanhando vocês lá no departamento, né? A gente vai estar com essa proximidade, porque é importante, tem que acontecer, né? Porque senão a gente fica sem o resultado esperado. E aí dentro dos assuntos de hoje, a gente vai levantando outras pautas, que já são de conhecimento dos senhores, para ir apresentando resultados para nós também. Então, eu imagino que dentro de 15, 30 dias, várias coisas do que nós falamos hoje, elas já têm que estar caminhando, né? Vereador, como eu disse, né, esse departamento, sonho nosso antigo, né, eu imagino a dificuldade que os dois estão, porque eles estão assumindo há poucos dias, a gente já teve 4 que passaram, né, tanta dificuldade. A gente até brinca, a dança das cadeiras aí, para nós é um desespero, porque quando eles chegam, começa do zero, né? E eu comento sempre, eu estou sempre tentando ser o mais parceira possível para que esse departamento evolua, como eu falei na reunião do conselho. A gente denegrir a castração, a fiscalização. Nós temos, uma cidade como Bauru, a gente tem 2 equipes, é muito pouco. Que muito em breve serão assuntos também para nós. Né? Então, assim, nós estamos crescendo. Eu sempre falo, que eu falei para a Dani, para todos, estou sempre à disposição do que eu possa somar para que esse departamento evolua, porque minha intenção é que não exista mais cachorro na rua e que não exista mais milhões de pedidos, né? Que a gente... E até eu comentei de ter uma reunião também com a Polícia Militar, com a Civil, não sei, para apoio também de quando eles vão na fiscalização de maus-tratos, né? Que tem muitos problemas que a gente que não está sendo solucionado, porque nós necessitamos disso. Então, até comentei nas reuniões. Então, assim, quero que Deus abençoe vocês, que vocês consigam, sabe, crescer e que a nossa proteção animal, esse departamento, evolua cada vez mais. Obrigado, Doreli. Considerações finais. E sobre a fiscalização, Soraya, da polícia, já estamos tratando desse assunto diretamente com o gabinete da prefeita para agilizar a polícia ambiental, tá? Então, a gente só está aguardando respostas de lá, mas a gente está tratando esse assunto e a gente quer vocês junto conosco para tratar desse assunto lá, tá? Porque a gente tem que ir lá na prefeitura e conversar lá, tá bom? Para a gente conseguir agilizar as coisas. E para isso eu preciso de vocês próximos aqui da gente, e eu tenho certeza que entre os vereadores a gente vai conseguir um número muito grande de adesão dos vereadores para a gente tratar desse assunto. Sim, e não vai ser diferente, não. A gente vai conseguir uma adesão muito boa. Pode ficar à vontade disso. Eu sinto muito, muito que essa reunião foi muito de susto. Foi de susto. Porque eu recebi hoje de manhã, ontem à noite. Pelo amor de Deus, eu não consigo ir, porque se fosse antes... Vereador,
por favor. Não, vai ser. Mas programe com calma, porque proteção está aqui, ó, fervendo. Não, entendeu? imagino. Eu não consigo ver. Porque eu não sei o que está acontecendo. Então, essa reunião de susto pegou todo mundo Foi aqui bom, de surpresa. foi para dar aquele choque. Mas a proteção gostaria muito de estar aqui, né? As donas de casa que estão lá e sofrendo por causa de tudo isso. Sim. E gostaria que o senhor, como vereador, buscasse uma resposta para o Comupta nessa dança de cadeiras do departamento. Eu já falei, não deixo de falar. Tínhamos um que sabia tudo, o Roldão. Também não estou aqui justificando ninguém. Sai o Roldão, entra uma pessoa. Sai essa pessoa, entra outra. O que acontece? Para o departamento. Para o departamento, para as ações. O Leonardo está aqui fazendo mundos e fundos para conseguir pegar tudo. A Dani está sobrecarregada também. Existe falta de efetivo lá também para eles. Dúvida. Também já quero fazer esse pedido como Comupta para um auxílio para o departamento. O departamento não tem pessoas para ajudar. A demanda é muito grande. Não tem fiscais? Isso a gente já sabe. Também não tem pessoas para ajudar eles lá dentro. Então, como vereador, eu gostaria que o senhor pudesse auxiliar o departamento nesse sentido também. Porque fica essa dança de cadeira, eu falo assim, que a gente dá um passo para frente. Aí, quando troca o diretor, nós damos 3 para trás. Sim. Então, quem sofre? Os animais, sim, mas nós, protetores, também sofremos com tudo isso, porque é nas nossas costas que a gente faz o que o município é obrigado. A Soraya faz bazar, a outra vende rondelha, a outra vende sonho para pagar uma coisa que é obrigação do município. Sim. Né? O senhor já sabe muito bem disso também. Então, fica aqui as minhas considerações e pedidos. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Doreli. Palavrinha aí no fundo, está quietinha aí. Fica à vontade, Leonardo. O departamento está de portas abertas. Nós estamos lá para a gente poder crescer junto. Essa é uma demanda que nós enxergamos de extrema necessidade e nós estamos trabalhando bastante para a gente conseguir resolver tudo isso o mais rápido possível. Agradeço a ajuda e as dicas que vocês deram para nós aí no dia de hoje. E estamos com as portas abertas para a gente poder conversar, para a gente poder alinhar, para a gente poder estreitar e o mais rápido possível a gente conseguir sanar todas as dificuldades aí que nós temos. São muitas. É um desafio muito grande esse departamento. Além de tudo isso, é um departamento muito novo também. Então, nós estamos com bastante coisa para a gente poder correr, para a gente poder trabalhar e alinhar o mais rápido possível todas essas demandas, porque nós estamos lidando com vida. E, quando a gente lida com vida, a gente precisa agilizar ao máximo para a gente conseguir solucionar esses problemas. Obrigado, Dani. Quero agradecer também as meninas, estar aí junto com a gente também. Estamos aqui também, todo mundo junto, que precisar da gente também, pode contar. A gente vai tentar o máximo possível, o que puder nosso alcance, fazer o departamento dar os andamentos que tem que ser pela causa dos nossos bichinhos, que amamos bastante, e que puder contar com a gente, pode contar. Bom, fica meu agradecimento aqui pela presença de todos. Entendo que a Doreli me passou em relação à equipe de pessoal para o trabalho, mas a partir do momento que eu assumo uma responsabilidade de ser diretor de um departamento com extrema complexidade, eu tenho que estar preparado para o que vai vir, e eu entendo que deveria ter uma outra pessoa lá, mas não tem uma outra pessoa lá. Então, o senhor como diretor, a senhora como diretora, divide o fardo conosco, separando as responsabilidades que os senhores têm, as responsabilidades que nós temos. É lógico que a gente vai buscar sempre melhorar, mas se não melhorar, a gente vai ter que fazer com o que a gente tem, tá? Porque eu vejo que nesse período, né, de 2023, de fevereiro de 2023 até os dias atuais, tivemos avanços, sim, e não tem como a pessoa falar que não houve avanço, né? Houve os avanços. Dentro dos avanços, como eu disse no início, diversas dificuldades que, conforme as coisas vão evoluindo, os problemas vão aparecendo e a gente tem que ir buscando solução para isso. Não esqueci da fiscalização, não esqueci da parte de veterinários,
todos os assuntos relacionados à causa animal serão debatidos aqui nas reuniões, ou aqui no plenário, ou se não nas reuniões em outros lugares, ou lá junto com a prefeita, porque a gente vai ter que ter reunião lá junto com a prefeita também, né? E já fica o meu pedido para os vereadores que passaram por aqui e para os que vão acompanhar e vão ficar sabendo do que aconteceu, para que busque ajuda com os seus deputados para colaborar conosco, para mandar emenda para nós, porque a gente precisa de muito dinheiro e é uma questão de saúde pública. Você gostando ou não de animal, é uma questão de saúde pública e a gente precisa muito da sua colaboração nessa causa, que é nobre, que é muito importante, tá bom? Então, muito obrigado, a gente vai fazer uma foto, tranquilo, todo mundo? Fazer uma foto bonita aqui, para ficar registrado e a gente se organizar já para a próxima reunião, em cima da pauta que nós deixamos combinados aqui, tá bom? Obrigado, obrigado TV Câmara, obrigado a todos.